Este é o pitch do projeto que trata a respeito de modificações genéticas em células de peixes, conduzido pela professora Samira Lacerda, do ICB-UFMG. A tecnologia transgênica é uma ferramenta poderosa que permite modificar geneticamente plantas e animais, incluindo peixes. Esse processo envolve a introdução de genes de outra origem ou a inserção de cópias extras de genes do próprio animal. No caso dos peixes, essa tecnologia pode trazer grandes benefícios para áreas como o agronegócio, a genética, a medicina, além da fabricação de bioprodutos pela indústria. Apesar de seu potencial, a transgenia ainda enfrenta desafios, sendo um processo caro e de eficiência limitada. Em nossa pesquisa, estamos buscando uma alternativa mais rápida e eficaz. Focamos nas modificações de células precursoras dos espermatozoides de Tilapia nilotica, espécie de grande interesse para a piscicultura. Essas células são fundamentais porque transmitem a informação genética para a próxima geração. Ao modificá-las, podemos criar peixes transgênicos de maneira mais eficiente. Uma parte importante dessa estratégia envolve o uso de lentivírus, mas o que são lentivírus? Lentivírus são vírus modificados para entregar genes de interesse dentro das células. Funciona como uma entrega de encomenda, permitindo que os cientistas insiram novos genes ou modifiquem os existentes de maneira eficiente. No nosso estudo, usamos lentivírus para introduzir o gene DS-RED2, que codifica uma proteína fluorescente vermelha nas células germinativas. Ao expor essas células aos lentivírus, conseguimos que elas expressassem o gene fluorescente. Em seguida, essas células foram injetadas em larvas jovens de tilápia, que ao atingirem a idade adulta, passaram a produzir espermatozoides transgênicos fluorescentes. Isso nos deu uma confirmação de que a modificação genética foi bem sucedida. Em outra abordagem, testamos a viabilidade de modificar as células germinativas diretamente nos peixes adultos. Para isso, injetamos lentivírus diretamente nos testículos. Após 7 dias, verificamos a presença da proteína fluorescente nos espermatozoides produzidos. No entanto, notamos que essa produção era temporária, pois a quantidade de espermatozoides fluorescentes foi diminuindo ao longo do tempo. Também realizamos um experimento comparando essa técnica com a microinjeção de embriões recém-fertilizados, que é tradicionalmente usada para criar peixes transgênicos. Expondo esses embriões a partículas lentivirais, alguns deles se tornaram mosaicos, ou seja, com células geneticamente diferentes dentro do mesmo organismo, o que resultou em organismos parcialmente modificados. Infelizmente, alguns desses peixes morreram prematuramente, possivelmente porque o vírus inseriu o gene em regiões importantes do DNA, como o gene PI3K-C2-alfa, essencial para o desenvolvimento vascular. A alteração desse gene causou problemas graves na formação dos vasos sanguíneos, resultando na morte dos embriões. Apesar dos desafios, a modificação genética das células germinativas foi bem sucedida e permitiu a produção de espermatozoides transgênicos. Essas descobertas podem ser aplicadas para desenvolver peixes com crescimento mais rápido e maior eficiência na aquicultura. No entanto, é necessário equilibrar o crescimento com a saúde dos peixes para evitar problemas no desenvolvimento, coexpressando genes como PI3K-C2-alfa e o hormônio do crescimento. Além dos estudos com a tilápia nilótica, nosso grupo de pesquisa também investigou a biologia reprodutiva do jundiá, outra espécie importante para a piscicultura. Nosso objetivo foi entender o processo de espermatogênese que ocorre em cerca de 7 dias nessa espécie e identificar genes marcadores de células-tronco espermatogoniais, como PLZF e POL5F3. Esses marcadores são fundamentais para a produção de espermatozoides e podem ser usados em biotecnologias reprodutivas, como o transplante de células germinativas, que ajuda na conservação de espécies e na criação de linhagens geneticamente importantes. Além disso, conduzimos investigações sobre a criopreservação de fragmentos gonadais de pirarucu, uma espécie amazônica de alto valor econômico. Essa técnica visa preservar as células-tronco germinativas masculinas e femininas, garantindo a conservação genética da espécie e seu potencial uso na aquicultura. O conhecimento gerado nesse projeto pode contribuir não apenas para a aquicultura e o melhoramento genético de espécies comerciais, mas também para a produção de proteínas recombinantes em larga escala, com aplicações na indústria farmacêutica e na saúde humana, utilizando peixes como bioreatores.